Boa tarde, saúdo com a graça, a paz do Senhor. Temos hoje mais uma tarde para estudar a palavra de Deus e hoje nós vamos dar continuidade vendo sobre as cartas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. Então nós já vimos sobre a igreja de Éfeso e de Esmirna e hoje vamos ler a carta à igreja de Pérgamo. Então vamos ler Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus, grandioso Pai, louvado seja o teu nome. Agradeço por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para aprender de ti, aprender da tua palavra, ó Pai, e peço que nos direcione nesse momento, Senhor. Oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Apocalipse, logo no começo, são escritas aquelas cartas às 7 igrejas da Ásia. São palavras diretamente do Senhor Jesus Cristo, que enviou aquelas igrejas por meio do apóstolo João. João, que estava exilado numa ilha, na ilha de Patmos, e quando ele teve toda aquela visão, aquele momento em que o Senhor falou com João e deu a revelação do Apocalipse. E no começo, quando ele escreve essas cartas, são as igrejas daquela época ali em que ele vivia. E como vimos, cada igreja, cada uma dessas igrejas tem as suas características, cada uma delas tinha a sua realidade. E nós vimos que com a igreja de Éfeso, eles eram uma igreja que era fiel ao Senhor, mas que no caminho acabou perdendo o primeiro amor. Já a igreja de Esmirna era também fiel ao Senhor e enfrentaria uma resistência muito forte por parte dos judeus e do Império Romano, que pressionariam aquela igreja para que os cristãos ali deixassem a sua fé e praticassem obras que não convinham com a sua fé. E com a igreja de Pérgamo, agora nós temos uma outra realidade. Aqui é uma igreja que tem muitas características próprias que fazem com que ela seja diferente daquelas duas que nós vimos anteriormente. Então, quando nós vimos sobre a igreja de Esmirna, vimos que a igreja sofreria uma grande perseguição, como ela realmente sofreu depois que a carta foi escrita. E temos o exemplo do martírio de Policarpo. Em Pérgamo, também houve um martírio que ficou muito famoso, de uma história que foi muito corrente na época, que foi o martírio de Antipas. Mas essa perseguição que aconteceu com a igreja de Pérgamo foi antes da de Esmirna. Então, aquela perseguição que aconteceu com essa igreja já havia passado. E a igreja se manteve firme, como está escrito aqui na carta, como o próprio Senhor Jesus diz através de João. A igreja permaneceu firme, mesmo diante da perseguição grande daqueles que queriam que a igreja deixasse a sua fé. E mesmo depois disso, o inimigo, o diabo, Satanás, não desistiu de tentar fazer com que os cristãos deixassem a sua fé. Então não desistiu de tentar os cristãos para que eles desagradassem ao Senhor e andassem longe do Senhor. Então, se ele não conseguiu fazer com que a igreja se desviasse através da perseguição, agora a igreja de Pérgamo enfrentava um outro tipo de tentação, um outro tipo de investida do inimigo, que era através do ecumenismo. E como foi que isso aconteceu com aquela igreja? Nós vemos que naquela época ali, na província da Ásia, que é onde se localizavam essas igrejas para as quais foram escritas as cartas,
havia muitas crenças diferentes, muitos falsos deuses que eram adorados, e em Pérgamo não era diferente. Ali em Pérgamo havia muitas crenças que eram muito populares, e havia deuses gregos, deuses romanos que eram adorados, entre eles, por exemplo, Zeus. Havia ali um grande altar dedicado a Zeus, mas não somente Zeus ou esses deuses gregos, havia também ali um grande templo, assim como havia em outras cidades também, templos dedicados a deuses, até ao Império Romano, mas o templo de Pérgamo, dedicado ao Império Romano, era muito conhecido por causa do seu tamanho e da importância que tinha para o Império e para a prática religiosa daquele lugar. O templo que havia ali em Pérgamo era um centro onde muitas pessoas se reuniam e faziam práticas que, biblicamente, são totalmente repugnantes, práticas reprováveis, práticas que desaprovam, que desagradam ao Senhor Deus. E naquele lugar ali também havia muitos povos diferentes, e cada um desses povos levava as suas crenças, levava aquilo que eles criam, as suas práticas religiosas. Então, com certeza, era muito difícil para os cristãos que viviam ali viver longe dessas práticas, longe dessas crenças que eram muito populares. Então, foi dessa forma que o inimigo tentou, mais uma vez, fazer com que a igreja caísse, através da mistura da fé cristã com a fé daqueles povos que existiam ali. O ecumenismo é isso, é a mistura de práticas e de crenças diferentes, para que pessoas, por exemplo, que têm uma religião, pratiquem coisas que são de outra religião, ao mesmo tempo em que pratica aquilo que é da sua própria religião. Uma mistura que acaba fazendo com que fique tudo muito confuso nas práticas das pessoas. Então foi isso que o inimigo tentou fazer com a igreja de Pérgamo, tentou fazer com que eles caíssem no ecumenismo. E nós vamos ler aqui novamente os versículos 14 e 15, desse mesmo capítulo 2 de Apocalipse. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então nós vamos ver aqui, através disso, através dessas referências à doutrina de Balaão e à doutrina dos nicolaítas, como é que a igreja era atingida por isso e como é que ela nos atinge hoje. Porque isso continua sendo uma realidade para a igreja ainda hoje. Bem, são duas doutrinas que são ditas aqui, a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas. Vamos ver um pouco agora sobre essa segunda doutrina citada, que é a dos nicolaítas. Não existe algo, não é muito exato do que se tratava esse nome, nicolaítas. Por que tinha esse nome, essa doutrina? Mas o que é aceito comumente é o que pregavam os nicolaítas. E o que é que eles pregavam? Eles pregavam exatamente a mistura de crenças. Eles diziam que não havia problema nenhum em práticas que são reprováveis aos olhos do Senhor. Então veja só, dentro da igreja havia pessoas que criam que era comum, por exemplo, uma pessoa casada deixar sua mulher e se relacionar com outras. Então eles achavam que isso fosse normal, que não tivesse nenhum problema nisso. O que os nicolaítas pregavam era que não havia problema na infidelidade sexual e na infidelidade espiritual. Veja como isso é completamente diferente daquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Mas era isso que eles pregavam. E a igreja de Pérgamo era fiel ao Senhor. Mas, como diz a carta, não eram todos assim. Havia alguns que seguiam essas falsas doutrinas. Essas doutrinas que são diferentes da sã doutrina ensinada na palavra de Deus. E vamos imaginar, por exemplo, que eu more a um lugar que fica a 10 minutos andando da igreja. Que eu leve 10 minutos da minha casa até a igreja andando. Nesse caminho da minha casa até a igreja, pode ser que caminhando eu encontre outros templos religiosos, outras religiões. Nós vivemos no Brasil, que é um país que tem liberdade religiosa. Então qualquer um
tem liberdade para professar a fé, tem liberdade para praticar a sua fé. Então, a caminho da igreja, eu posso encontrar uma igreja católica, posso encontrar um centro de umbanda, um centro espírita. Isso é comum. Nós vivemos em um país laico. Então, nós temos uma diversidade de religiões. E nesse caminho até a igreja, pode ser que eu encontre pessoas com vestimentas diferentes na rua, pessoas que estão indo para lugares diferentes. Alguns indo à igreja, outros indo ao trabalho. Pode ser que encontre pessoas que estejam indo para casa dormir porque trabalharam a noite inteira. Pode-se encontrar várias realidades. Tenho contato com costumes diferentes. Há uma diversidade religiosa, diversidade de costumes. E até mesmo na igreja. Quando eu chegar à igreja, pode ser que eu encontre pessoas de outras cidades, pessoas de outros estados, até de outros países. Então, há uma diversidade de culturas. Posso encontrar muitas coisas diferentes, costumes, religiões, culturas diferentes, a caminho da igreja e até mesmo dentro da igreja posso encontrar alguma diversidade ali. Nós vivemos em um país que historicamente tem muita mistura étnica, racial. Nós vemos que há muita diversidade em nosso país. E, por um lado, isso é bom, porque nós podemos conhecer outras culturas, podemos reter aquilo que pode ser bom de outras culturas. Então, existe um lado muito positivo nisso. Mas também existe um lado negativo. Se eu, como cristão, aprendo com a palavra de Deus que eu devo ser santo, que eu devo procurar santidade, procurar ser como Cristo, e eu tenho muito contato com outras crenças, com coisas que são diferentes daquilo ensinado pela palavra, então pode ser que eu seja influenciado por isso. Ao mesmo tempo que eu posso influenciar outras pessoas, eu posso ser influenciado. Então, em um mundo globalizado como é o nosso, é muito fácil que costumes que são contrários à palavra de Deus acabem entrando em nossas igrejas. Isso realmente acontece. Isso pode ser encontrado hoje em nossas igrejas. Então, isso pode ser relacionado com essa doutrina dos nicolaítas. Naquele tempo, a igreja de Pérgamo encontrava essa dificuldade porque vivia em um lugar onde havia muitos povos diferentes, com crenças diferentes, e nós vemos nessa carta escrita a essa igreja que alguns deles foram influenciados por isso, que alguns deles passaram a praticar coisas que não eram aprovadas pelo Senhor. E isso, como eu disse, pode acontecer conosco hoje também. Então essa era a doutrina dos nicolaítas. Mas existe também a doutrina de Balaão, que alguns também seguiam ali na igreja de Pérgamo. E nós vamos ver um pouco sobre a história de Balaão, para entender do que se trata essa doutrina. Nós vamos voltar lá para o livro de Números, no capítulo 22. Balaão, ele era um profeta que viveu no tempo em que o povo de Israel peregrinava no deserto, no tempo em que o povo de Israel peregrinava rumo à terra prometida. E houve um tempo quando o povo de Israel vencia muitas batalhas ali no deserto, em que se aproximou dos Moabitas. E o rei dos Moabitas, Balaque, conhecia as histórias das guerras, das batalhas que eram vencidas pelo povo. Ele teve muito medo. Ele temeu que o seu povo fosse derrotado pelo povo de Israel. Ele não fez uma aliança com o povo. Ele convidou Balaão, que era um profeta do Senhor, para que amaldiçoasse Israel, para que amaldiçoasse aqueles que poderiam vencer o seu povo, os Moabitas. Só que Balaão era um profeta do Senhor, que é o próprio Deus de Israel. E é lógico que o Senhor não queria que Balaão amaldiçoasse o seu próprio povo, o povo de Israel. Mas o que foi que Balaão fez? Vamos ler o versículo que se encontra lá em Números 22, 41. Vamos ler até o começo do próximo capítulo, são 3 versículos. Números 22, 41 diz assim: E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. Já no capítulo 23, então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar.
Veja o que aconteceu aqui. Balaão era um profeta do Senhor. Ele foi convidado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E qual foi a reação de Balaão? Inicialmente ele resistiu, porque ele consultou ao Senhor e ele até afirma que ele não diria para Balaque palavras que não fossem ordenadas pelo próprio Senhor. Foi o que ele fez por um tempo. E o que aconteceu aqui? Houve um momento em que Deus permitiu que Balaão fosse até Balaque, mas ele não permitiria que o povo fosse amaldiçoado. Pelo contrário, o povo foi abençoado. Mas antes disso, olha o que aconteceu nesses versículos que nós lemos aqui. Balaão, aqui diz no texto, que ele ofereceu sacrifícios com Balaque. Balaque o levou até os altos de Baal, o falso deus que era adorado por Balaque e por seu povo. E eles ofereceram sacrifícios juntos. A Bíblia ensina que nós não podemos servir a dois senhores. Mas aqui nós vemos duas pessoas com crenças diferentes. Balaão, que era um servo do Senhor, e Balaque, que era um servo de Baal. Eles adorando juntos, oferecendo sacrifícios juntos. Mas cada um tinha um senhor diferente. É lógico que isso não daria certo. Mas vamos ficar com isso por enquanto. Vamos pensar aqui no que aconteceu depois. Balaão, como profeta do Senhor, ele disse que não falaria palavras que não fossem ordenadas por ele. E foi o que aconteceu. Por 3 vezes, Balaão consultou ao Senhor para saber o que deveria fazer em relação a esse pedido de Balaque, o pedido de amaldiçoar o povo. E é claro que em nenhuma das 3 vezes o Senhor permitiu que o povo fosse amaldiçoado. Mas nas 3 vezes foram lançadas bênçãos sobre o povo. E é claro que Balaque não ficou satisfeito com isso. Olha o que diz lá o versículo, o texto de Números 24, no versículo 10. Lá diz assim: Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Aqui nós vemos que realmente Balaão, nesse momento, agiu como servo do Senhor. Ele não se rendeu, ele não se rendeu ao que era oferecido por Balaque, porque Balaque ofereceu recompensa para que Balaão amaldiçoasse o povo. Mas ele não fez isso, ele não aceitou essa proposta, ele obedeceu a Deus e falou as palavras ordenadas por Deus. E o povo foi abençoado por 3 vezes. Mas, como nós vimos antes, Balaão, apesar de ser um profeta do Senhor, ele acabou caindo em práticas que desagradaram a Deus. Ele ofereceu sacrifícios junto a Balaque. Balaque, que era servo de Baal. Então eles acabaram fazendo um sacrifício juntos, sendo que serviam a senhores diferentes. Isso não daria certo. Mas já no capítulo seguinte, no capítulo 25, acontece um pequeno salto nos acontecimentos. E nós vemos como o povo de Israel caiu diante da possibilidade, diante do convite de moabitas para que sacrificassem aos seus ídolos, para que praticassem aquilo que era conforme a sua própria cultura, suas crenças, diferente do que o Senhor ensinava a Israel. Veja só, lá em Números 25, nos primeiros versículos, de 1 a 3. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E que nós vemos aqui que o Senhor se revoltou com as práticas ecumênicas do povo de Israel. Se Israel não pôde ser amaldiçoado por Balaão, o povo caiu diante dessas práticas aqui. Muitos dos israelitas se prostituíram com as filhas dos moabitas, e muitos sacrificaram aos deuses dos moabitas. Fizeram práticas que eram contrárias ao que o Senhor ensinava. E fizeram até algo semelhante àquela doutrina que nós vimos antes, a doutrina dos nicolaítas, que diziam que não havia problema na infidelidade sexual e na infidelidade espiritual. E é claro que o Senhor se irou com isso. Deus se irou com o povo de Israel. E a consequência do pecado veio sobre o povo. Mas
Eu disse que acontece aqui um salto nos acontecimentos, é um salto nessa história aqui de Balaão, de Balaque e do povo de Israel. E como é que o povo chegou a ter esse contato com os moabitas, a ter esse convite para que fizessem práticas conforme as crenças dos moabitas? No capítulo 31, alguns capítulos depois, nós vamos ter a resposta disso. Nós vamos ver que Balaão, que aparentemente aqui estava somente obedecendo ao Senhor, ele na verdade ele não seguiu nessa obediência a Deus. Quando termina o capítulo 24, ali nós temos essa sensação de que Balaão estaria sempre obedecendo a Deus e de que ele poderia até ser admirado por isso. Como diz que ele não se rendeu às recompensas que receberia de Balaque por amaldiçoar Israel. Ele preferiu abençoar conforme as palavras do Senhor e se afastou de Balaque. Então, no primeiro momento, parece que Balaão é um servo fiel a Deus. Mas no capítulo 31 nós vamos ver que ele voltou atrás na sua atitude. Ele voltou atrás no seu comportamento. Capítulo 31 de Números, no versículo 16, diz assim: Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Conselho de Balaão. Bom, Balaão disse que ele não falaria para Balaque palavras que não viessem do Senhor. Naquele momento ele obedeceu a Deus. Nas 3 vezes que ele consultou ao Senhor, ele somente proferiu bênçãos ao povo. Ele não amaldiçoou Israel. Mas depois disso, no segundo momento, nós vemos que se Balaão não pôde amaldiçoar Israel, ele deu conselho para os moabitas para que fizessem o povo de Israel cair de outra maneira. Como foi que ele fez isso? As midianitas e as moabitas com as quais se prostituíram os israelitas, essa união que aconteceu foi por conselho de Balaão. O povo de Israel passou a sacrificar os deuses dos moabitas. Então veja, o povo não foi amaldiçoado porque Balaão obedeceu ao Senhor naquele momento ali. Mas por conselho do próprio Balaão, os israelitas caíram em práticas ecumênicas, porque apesar de servir a Deus, ao seu Deus, o povo de Israel passou a fazer práticas que eram dos moabitas, servindo aos seus deuses. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é o único. Ele é o único Deus verdadeiro. E ele não aceita que os seus servos sirvam a outros deuses, falsos deuses. Deus não divide a sua glória com ninguém. E como Israel caiu no pecado de tentar dividir a glória de Deus, a ira caiu sobre o povo. A ira do Senhor caiu sobre o povo de Israel. E como consequência dessa sua infidelidade espiritual, 24.000 pessoas morreram, consequência do pecado. Então nós vemos que a prática ecumênica não é vista com bons olhos pelo Senhor. O Senhor reprova o ecumenismo. Nós vemos que não é um pecado qualquer. Isso causa muita ira no Senhor. Assim como todo pecado causa ira. Mas nós vemos nos escritos bíblicos que houve consequências graves para o povo por causa dessas práticas. A Bíblia diz que aquilo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Então nós devemos olhar para essas histórias e aprender com elas. Nós vemos claramente que o povo de Israel foi punido, que o povo de Israel sofreu consequências graves pelo seu pecado, que é do ecumenismo. Então, nós, olhando para trás, olhando para a história do povo, como o povo sofreu as consequências desse pecado, olhando essa história, nós devemos aprender que nós não devemos cair nas mesmas práticas. Nós somos chamados para ser um povo separado, um povo santo, o povo de Deus. Nós que temos ao Senhor. Então nós não devemos cair nessas práticas. E como é que o ecumenismo acontece hoje? Muitas vezes o ecumenismo não acontece às claras. Muitas vezes nós praticamos sem nem mesmo percebermos. E nós devemos olhar para nós mesmos, nos sondar
para ver se nós não estamos praticando essas coisas. E eu mesmo me incluo nisso. Eu também sou um servo de Cristo e eu devo olhar para mim mesmo para ver se eu ando de acordo com a palavra de Deus. Todos nós devemos fazer isso, nós que temos ao Senhor. E o ecumenismo hoje muitas vezes acontece de uma forma sorrateira. É comum nós vermos crianças, até pessoas adultas, cristãs, pessoas crentes no Senhor, que acabam se envolvendo em práticas ecumênicas. É comum ver, por exemplo, comer aqueles doces de Cosme e Damião. É comum nós nos envolvermos em práticas que são de outras crenças religiosas. É comum, por exemplo, que as festas de São João, tem muitas igrejas que praticam essas festas. Até mesmo dentro das próprias igrejas nós vemos isso. Se sentem aquele desejo de participar das festividades juninas, acabam trazendo para dentro da igreja com outro nome, para dizer que não estão participando. Aí faz dentro da igreja um São João com Jesus, coisas do tipo. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a santidade, porque nós somos do Senhor. Como Deus é santo, nós devemos procurar a santidade, procurar estar longe dessas práticas. Tanto quanto possível, nós devemos andar longe disso. E é muito, como eu disse, sobre as festividades juninas, por exemplo. Às vezes nós praticamos essas coisas até sem perceber, sem notar que estamos nos afastando do Senhor, fazendo coisas que não o agradam. E para aqueles que não têm a mesma fé que nós temos, pode às vezes acabar parecendo arrogante de nossa parte dizer essas coisas. Mas, na verdade, nós não estamos sendo arrogantes com isso, é exatamente o contrário. Nós buscamos a santidade, nós buscamos ser separados do mundo, porque nós temos a consciência de que nós somos pecadores, que nós não temos bondade própria de nós, que nós temos a natureza pecaminosa. Eu sou um pecador miserável, que sem Deus não é capaz de praticar coisas boas. Eu necessito da graça de Deus. E eu, como cristão, eu reconheço que eu preciso da graça de Deus. E é por isso que eu tenho consciência da minha salvação, porque eu sei que eu de mim mesmo não posso fazer nada para me aproximar de Deus. É somente pela obra de Jesus Cristo na cruz. A obra do Senhor que foi por todas as pessoas. Todos nós temos a natureza pecaminosa. Todos nós nascemos longe de Deus, longe do Senhor. E todos nós somos pecadores, miseráveis. E somente somos alcançados pelo sangue de Cristo na cruz, não por nossas boas obras. As nossas obras não são suficientes. É somente pelo sacrifício de Cristo que podemos ter comunhão com Deus novamente. Então, quando nós dizemos que devemos nos afastar de práticas ecumênicas, de coisas do tipo, festividades como essas, na verdade é porque nós sabemos que nós somos pecadores miseráveis, alcançados pela graça de Deus. E nós devemos ser santos como o nosso Deus é santo. Nós somos chamados a ser um povo separado para o Senhor. E até para as pessoas de dentro da própria igreja, pessoas que professam essa mesma fé, muitas vezes acabam olhando para essas práticas e achando que não tem problema nenhum, achando que podem se misturar com práticas ecumênicas, até mesmo em cultos ecumênicos. Mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina diferente. E nós vamos ver agora lá nesses 2 últimos versículos da carta à igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse, que nós devemos não somente nos separar de práticas ecumênicas, mas também alertar os nossos irmãos que praticam essas atividades, que se misturam com outras crenças. Versículos 16 e 17 de Apocalipse 2. É o final da carta. E diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja, no versículo 16, logo no começo, ele diz: arrepende-te. Nós vemos que na igreja de Pérgamo não era todos que seguiam essas práticas da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Não eram todos que seguiam as práticas ecumênicas. Eram alguns ali.
Mas quando o Senhor fala com a igreja nesse versículo 16, ele fala arrepende-te, como dizendo a toda a igreja para se arrepender. Mas se nem todos praticavam o ecumenismo, do que deveriam se arrepender então? É preciso alertar os irmãos quando andam por práticas que desagradam ao Senhor. É preciso exortar com amor, exortar para que a igreja, em unidade, sirva ao Senhor em santidade. Então, nós devemos não somente fugir das práticas ecumênicas, mas também alertar os nossos irmãos que caem nessas práticas, que também se arrependam, que também sirvam somente ao Senhor, que não deixem entrar em suas igrejas práticas que não são concernentes à nossa fé, práticas que não são concernentes ao ensino das Escrituras Sagradas. Como essas festividades que são de outras crenças, que são trazidas para dentro da igreja. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos ser santos, como nosso Deus é santo. E no versículo 17, já no final dessa carta, nós vemos uma referência a uma pedra branca. E o que quer dizer isso? A pedra branca pode ter significados diferentes, mas um deles, que é muito importante, é quando no Império Romano, naquele tempo ali, naquele período em que foi escrita essa carta, muitas vezes, em muitos julgamentos, o resultado final dado pelo juiz era com uma pedra. Se a pedra fosse uma pedra mais escura, significava que aquele que estava sendo julgado era considerado culpado. Mas se a pedra fosse branca, o significado era que aquela pessoa que estava sendo julgada seria inocentada. Era sinal de inocência. E a Bíblia, aqui nesse texto, diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós vemos essa referência à pedra branca. Nós que temos o Senhor Jesus Cristo, que nos reconhecemos como pecadores que necessitam da graça de Deus, que não podem alcançar a salvação pelas boas obras, mas somente pela fé no Senhor, sendo que as boas obras são uma consequência da fé, nós temos o acesso ao Senhor, nós temos a salvação, a certeza da vida eterna com Cristo, depois que passar da vida aqui neste mundo. Depois que passarmos pela morte, nós viveremos com o Senhor. Nós somos inocentados, livres dos nossos pecados. Nós podemos viver com Cristo na eternidade. Mas aqui diz que na pedra há um novo nome escrito. Nós temos uma identidade em Cristo. Nós, alcançados pelo Senhor, devemos buscar santidade. Nós somos separados por Deus. A nossa identidade está em Cristo. Então nós devemos seguir aquilo que diz a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. E nós não devemos nos misturar com aquilo que desagrada ao Senhor, mesmo que tenhamos contato sempre com isso no nosso dia a dia. Nós devemos buscar ser separados, viver somente para Deus. E mais uma vez eu digo que isso não é uma arrogância de nossa parte, que não entendo errado, mas na verdade é porque nós reconhecemos que não somos capazes de praticar coisas boas por nós mesmos. Nós somente podemos ser alcançados, somente podemos ter acesso ao Senhor pelo sangue derramado por Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. E nós temos o acesso ao Senhor através disso. Então, o que eu quero deixar aqui nesse momento é isso, que nós busquemos viver somente para o Senhor, fugindo dessas práticas que misturam as crenças, que fujamos do ecumenismo. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.